Sempre achei que tinha tudo. Uma esposa amorosa, Claire, 2 filhos de olhos brilhantes, e uma casa no tipo de bairro onde as pessoas sorriem enquanto cortam suas gramas. Era a vida com a qual eu sonhava, uma vida que parecia segura e estável. Não éramos extravagantes, mas estávamos confortáveis, uma casa acolhedora cheia de risadas, projetos escolares e jantares em família. Claire e eu nos conhecemos na faculdade. Ela era ambiciosa, determinada e sempre parecia iluminar cada sala em que entrava. Eu me apaixonei perdidamente, convencido de que tinha encontrado minha parceira para a vida toda. Com o tempo, construímos nosso mundo juntos. Ela se destacava na carreira como gerente de marketing, um trabalho que exigia viagens frequentes. Enquanto isso, eu trabalhava remotamente, gerenciando projetos de TI, o que me permitia ser um pai presente. O equilíbrio parecia perfeito. O trabalho de Claire frequentemente a levava para fora por dias a fio. No começo, achei difícil me ajustar às suas viagens, mas ela sempre voltava com presentes e histórias, fazendo questão de me incluir em suas aventuras. É para nós, ela dizia quando eu reclamava de quanto tempo ela ficava fora. O dinheiro, a estabilidade, tudo é para nossa família. Eu acreditava nela. Não tinha motivo para não acreditar. Ela era atenciosa comigo e com as crianças, sempre compensando sua ausência quando voltava. Nunca passou pela minha cabeça duvidar dela, até aquela manhã de quinta-feira. O dia começou como qualquer outro. Eu estava correndo para preparar nossas 2 crianças para a escola, enquanto Claire se preparava para sair para mais uma viagem de negócios. O caos habitual de meias perdidas, lições de casa inacabadas e lancheiras esquecidas preenchia o ar. Eu estava na garagem, vasculhando o porta-malas do carro dela em busca do equipamento de futebol das crianças, quando vi. Escondida sob um banco, quase de forma descuidada, estava uma pequena caixa de proteção, ainda fechada. A princípio, congelei. Minha mente corria atrás de explicações lógicas. Talvez não fosse dela. Talvez fosse antiga, deixada de lado desde os primeiros tempos do nosso namoro. Mas a embalagem estava impecável, a data de validade ainda distante. Meu coração disparou enquanto eu ficava ali, segurando a caixa, o sol da manhã entrando na garagem como um holofote cruel sobre minha descoberta. Eu a empurrei de volta para debaixo do banco, decidido a não tirar conclusões precipitadas. Confrontá-la naquele momento só causaria uma cena na frente das crianças, e eu não estava pronto para isso. Claire apareceu alguns minutos depois, com a mala na mão, seu rosto iluminado pela excitação usual que parecia sentir antes de cada viagem. "Está tudo bem?" ela perguntou, percebendo minha expressão distraída. "Sim, só a loucura matinal de sempre", respondi, forçando um sorriso. Ela me beijou para se despedir, seus lábios quentes, mas de repente, sentindo-se estranhos. Eu a vi sair de carro, o fundo da minha garganta apertado. Algo estava errado. Eu não conseguia afastar a sensação de que a vida que havíamos construído era uma fachada cuidadosamente construída, e eu acabará de ver as rachaduras. O resto do dia foi um borrão. Deixei as crianças na escola, mas minha mente estava em outro lugar. Repeti o momento na garagem várias vezes, tentando me convencer de que não significava nada. Mas a dúvida não me deixava. Aquela noite, enquanto colocava as crianças na cama, decidi que precisava de respostas. Claire sempre foi meticulosa com o celular. Nunca o deixava espalhado por aí, e estava sempre bloqueado. Mas naquela noite, lembrei de algo, um momento de meses atrás, quando ela mencionou sua senha de passagem. Tentei lembrar, meu coração disparando enquanto passava pelas possibilidades. E então funcionou. O celular dela estava surpreendentemente limpo. Nenhum texto comprometedores, nenhuma foto suspeita. Apenas os e-mails de trabalho e mensagens de amigos. Mas algo parecia estranho. Verifiquei o calendário de viagens dela e o cruzei com os extratos do cartão de crédito. Foi então que começaram a surgir as inconsistências, as cobranças para restaurantes e hotéis em cidades que não correspondiam ao itinerário dela. Um recibo se destacou, um jantar para 2 em um restaurante de luxo em Denver. Ela tinha me dito que estava em Seattle naquele final de semana.
Meu peito se apertou conforme as peças começaram a se encaixar. Fiquei ali, no escuro, a luz do celular dela iluminando a cruel verdade. Eu não queria acreditar. Claire, a mulher que eu amava e em quem confiava há quase uma década, estava mentindo para mim. Quando ela voltou da viagem, tentei agir normalmente. Não estava pronto para confrontá-la ainda. Eu precisava de mais provas. Nas semanas seguintes, me tornei um homem obcecado. Investiguei mais a fundo, checando a conta de telefone dela, seus e-mails, até suas redes sociais. Cada pista levava a mais perguntas. Quem ela estava encontrando? Quanto tempo isso estava acontecendo? Minha mente girava com possibilidades, cada uma mais dolorosa que a anterior. Uma noite, enquanto estávamos no sofá assistindo TV, percebi que ela estava enviando mensagens para alguém. Ela riu de algo na tela e, então, rapidamente guardou o celular quando eu olhei para ela. Meu estômago revirou. Foi um gesto pequeno, mas confirmou minhas suspeitas. Ela estava escondendo algo, e era só uma questão de tempo até eu descobrir. Naquela noite, enquanto ela dormia profundamente ao meu lado, fiquei olhando para o teto, minha mente acelerada. A vida que eu achava que tinha estava escorregando por entre meus dedos, e eu estava impotente para impedir. Mas uma coisa era certa, e eu não cairia sem lutar. Se Claire me traíra, eu faria questão de que ela entendesse o preço disso. Eu só precisava do momento certo. Os dias seguintes foram agonizantes. Carreguei o peso das minhas suspeitas como uma pedra de chumbo no peito, cada hora de disfarce com Claire corroendo minha determinação. Eu queria confrontá-la, exigir respostas, mas algo me impedia. Talvez fosse o medo de ouvir dela a confirmação do que eu já suspeitava, medo do que a traição dela significaria para nossa família. Em vez disso, concentrei-me em descobrir a verdade. Comecei aos poucos, revisando os registros do celular dela e os extratos de cartão de crédito com um pente fino. Padrões começaram a surgir. Havia cobranças frequentes no mesmo restaurante de luxo, sempre durante suas supostas viagens de negócios. Estadas em hotéis apareciam em cidades que ela não mencionara. E então, havia as ligações telefônicas, as conversas longas e tardias com um número que eu não reconhecia. Ainda me lembro da sensação de náusea quando decidi ligar para aquele número. Esperei até Claire sair de casa, fazendo compras em uma manhã ensolarada de sábado. Sentei-me à mesa da cozinha, as crianças brincando do lado de fora, e disquei. O telefone tocou 2 vezes antes que um homem atendesse. Alô? A voz dele estava casual, mas agora desconfiada. Congelei, minha mente em branco. Oi, gaguejei. Quem é? Sou o Nick, ele disse, agora com um tom cauteloso. Quem está falando? Desliguei sem responder, minhas mãos tremendo enquanto colocava o telefone de volta. Nick. Eu não conhecia nenhum Nick, mas aparentemente Claire conhecia. Meu coração disparou enquanto eu olhava para o telefone, meus pensamentos a mil. Seria ele? Seria essa a pessoa com quem ela estava se encontrando? No dia seguinte, configurei um rastreador de localização no celular dela. Eu disse a mim mesmo que era necessário, que eu precisava de provas concretas antes de acusá-la de algo. Não foi difícil de fazer, Claire não era boa com tecnologia, e ela frequentemente deixava o celular desprotegido quando tomava banho. Em poucos minutos, o rastreador estava ativo, registrando silenciosamente seus movimentos. Naquela semana, o trabalho dela a levou para Chicago. Pelo menos, foi o que ela me disse. Mas quando verifiquei o rastreador, vi que ela não estava em Chicago. Ela estava em Denver, essa cidade que aparecia no recibo que eu havia encontrado. Minhas mãos tremeram enquanto eu olhava para o mapa no meu laptop, o pequeno ponto azul marcando a localização dela em um hotel no centro. Ela nem se deu ao trabalho de cobrir seus rastros. Naquela noite, enquanto colocava as crianças na cama, eu lutava para controlar as emoções. Elas não mereciam isso, não mereciam ver seu pai se desmoronando, ou sentir o peso do que estava acontecendo. Beijei-as de boa noite e fiquei um tempo no quarto delas, ouvindo a respiração suave e tranquila.
Pelo bem delas, eu precisava me manter calmo. Na manhã seguinte, Claire ligou. Ela parecia animada, contando sobre a conferência em que estava participando e como as reuniões haviam sido exaustivas. Eu apertei os punhos, forçando-me a responder de forma educada. Eu não podia deixar que ela soubesse que eu estava desconfiado, ainda não. Parece ocupado, eu disse, com a voz cuidadosamente neutra. Quando você acha que vai voltar? Na noite de quinta-feira, ela respondeu. Mal posso esperar para ver você e as crianças. Sinto falta de vocês. As palavras dela foram como um tapa na cara. Desliguei, a bile subindo pela garganta. Ela estava mentindo com tanta facilidade, com tanta naturalidade. Isso me fez questionar tudo sobre o nosso relacionamento. Quanto tempo isso estava acontecendo? Será que ela algum dia realmente me amou, ou isso também foi uma mentira? Na quarta-feira, eu havia atingido o meu limite. O rastreador mostrava que ela estava no mesmo hotel todas as noites, e os registros de chamadas do celular dela revelavam ligações diárias para o número de Nick. Eu decidi que era hora de confrontá-la, mas não ia fazer isso por telefone. Eu precisava olhar nos olhos dela e ver sua reação. Na noite de quinta-feira, fui buscá-la no aeroporto. Ela parecia radiante, como se a viagem tivesse revigorado ela. Ela me cumprimentou com um beijo, os olhos brilhando. Por um momento, quase acreditei que eu estivesse errado. Talvez eu tivesse interpretado tudo errado. Talvez eu estivesse apenas sendo paranoico. Mas então me lembrei das evidências, os recibos, o rastreador, as ligações telefônicas. A ilusão se quebrou, e senti minha raiva fervendo por baixo da superfície. Como foi a viagem? Perguntei enquanto dirigíamos para casa, mantendo meu tom leve. Produtiva, ela disse. Cansativa, mas boa. Estou apenas feliz de estar em casa. Eu assenti, apertando o volante. Você conseguiu explorar a cidade? Não muito, ela respondeu. Foi tudo trabalho, nada de diversão. As mentiras dela doeram mais do que eu esperava. Eu esperava que ela cometesse um erro, me desse algo em que eu pudesse me agarrar, mas ela estava muito treinada, muito polida. Quando chegamos em casa, eu me senti como se estivesse sufocando sob o peso da mentira dela. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, decidi confrontá-la. Ela estava sentada no sofá, rolando o celular, quando eu entrei. Meu coração estava disparado, mas forcei-me a ficar calmo. Precisamos conversar, eu disse, minha voz firme. Ela olhou para cima, franzindo a testa. O que aconteceu? Sentei-me na frente dela, mantendo o olhar. Eu sei. A confusão dela foi convincente no começo. Sabe o que? Sobre Denver, eu disse. Sobre o Nick. O rosto dela empalideceu, e por um momento, eu vi a máscara cair. Mas então ela se recuperou, rindo nervosamente. O que você está dizendo? Não minta para mim, eu disse, minha voz subindo apesar de mim mesmo. Eu vi os recibos, os registros de chamadas, o rastreador no seu celular. Eu sei onde você esteve. Ela congelou, o celular escorregando de sua mão. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Então, finalmente, ela suspirou, os ombros caindo. Não é o que você pensa, ela disse, sua voz baixa. Então me diga o que é, eu exigi. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eu não senti simpatia. Ela mentiu para mim durante meses, talvez mais. Qualquer explicação que ela tivesse, não mudaria o fato de que ela me traiu. Eu nunca quis te machucar, ela começou, a voz tremendo. Isso simplesmente aconteceu. As palavras dela foram como uma faca no peito. Eu me levantei, incapaz de olhar para ela. Terminamos, Claire. Eu vou falar com um advogado amanhã. Ela chorou, implorou, pediu uma segunda chance, mas eu já não queria ouvir. Eu dei a ela minha confiança, meu amor, e ela jogou tudo fora. Agora, tudo o que eu queria era proteger meus filhos e retomar a minha vida.
Na manhã seguinte ao nosso confronto, a casa estava estranhamente silenciosa. Claire havia se retirado para o quarto de hóspedes depois de horas de súplicas e choros, e eu não tinha dormido. Meus pensamentos corriam enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, bebendo café morno. As crianças logo acordariam, e eu precisava agir normalmente por causa delas. Mas nada parecia normal agora. Quando Claire finalmente apareceu, seus olhos estavam inchados, seu rosto pálido. Ela parecia um fantasma da mulher com quem eu me casei, mas eu não senti pena. Cada grama de empatia havia sido queimada pelo peso da traição dela. Precisamos conversar, ela disse suavemente, sua voz frágil. Já conversamos o suficiente, respondi, mantendo o tom frio. Vou chamar um advogado hoje. O rosto dela se desfez. Por favor, Mark, não podemos tentar resolver isso? Pelas crianças? Pelas crianças, retruquei. Você não estava pensando nas crianças quando estava se encontrando com o Nick. A dureza das minhas palavras a fez estremecer, mas eu não me importei. Ela havia destruído a base da nossa família, e agora queria fingir que tudo poderia ser consertado com algumas desculpas e lágrimas de crocodilo. Nenhuma chance. As crianças acordaram logo depois, seus rostos sonolentos um lembrete claro do porquê eu precisava lidar com isso com cuidado. Por enquanto, eles não podiam saber. Claire e eu desempenhamos nossos papéis durante o café da manhã, trocando sorrisos rígidos e conversas educadas. Emma e Daniel não pareciam notar a tensão, estavam muito absorvidos no cereal e nos desenhos animados da manhã. Assim que as crianças foram para a escola, fiz a ligação. Jennifer Pratt, uma advogada de divórcios recomendada por um colega, concordou em me encontrar naquela tarde. Eu mal tinha desligado o telefone quando Claire apareceu na porta, segurando uma xícara de chá como se fosse a única coisa que a mantinha centrada. O que você vai fazer? Ela perguntou, sua voz trêmula. Vou pedir o divórcio, eu disse diretamente. E vou pedir a guarda total. Os olhos dela se abriram em pânico. Você não pode fazer isso, Mark. Eu sou a mãe deles. E eu sou o pai deles, retruquei. Um pai que esteve aqui todos os dias, fazendo sacrifícios enquanto você estava fazendo o que quer que tenha feito. Eu ainda te amo, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu cometi um erro, mas não precisa acabar assim. Balancei a cabeça. Já acabou, Claire. No momento em que você escolheu ele ao invés de nós, acabou. A reunião com Jennifer foi esclarecedora. Ela era uma profissional objetiva que não perdeu tempo desvendando a névoa emocional. Eu contei tudo, o caso de Claire, as evidências que eu havia reunido, o impacto que isso já estava causando em nossa família. Você fez sua lição de casa, Jennifer disse, folheando os documentos que eu trouxe. Este é um caso sólido. O fato de você ser o principal cuidador vai trabalhar a seu favor, especialmente se as ações dela puderem ser provadas como prejudiciais para as crianças. E a casa? Perguntei. Eu posso ficar com ela? Jennifer fez uma careta. Isso depende de como os bens serão divididos, mas já que você tem mantido a casa, você tem um argumento forte. Vamos lutar por isso. Ao sair do escritório dela, senti uma estranha mistura de alívio e medo. As engrenagens estavam em movimento, mas não havia mais volta. A vida que Claire e eu construímos juntos estava se desfazendo, e eu não podia prever o que restaria quando tudo acabasse. Naquela noite, contei a Claire sobre o advogado. Ela desmoronou novamente, implorando para eu reconsiderar. Por favor, Mark, ela soluçou. Nós podemos fazer terapia. Podemos consertar isso. Eu a encarei, me perguntando se ela realmente acreditava nisso. Você não conserta algo fingindo que não está quebrado, eu disse. Você mentiu para mim durante meses, talvez anos. Como você espera que eu confie em você de novo? O silêncio dela foi resposta suficiente. Nos dias seguintes, a atmosfera na casa se tornou insuportável. Claire vacilava entre desculpas tristes e ressentimento crescente. Eu me concentrei nas crianças, garantindo que suas rotinas permanecessem o mais estáveis possível.
Mas até elas começaram a perceber que algo estava errado. Uma noite, Emma entrou no meu escritório enquanto eu estava organizando papéis. Pai, ela disse hesitante, está tudo bem com você e a mamãe? Eu congelei, pego de surpresa. Por que você pergunta, querida? Ela deu de ombros, olhando para os próprios pés. Você tem estado diferente. E a mamãe tem chorado muito. Eu suspirei, puxando-a para um abraço. As coisas estão um pouco complicadas agora, eu disse cuidadosamente. Mas eu prometo, não importa o que aconteça, nós dois amamos muito você e seu irmão. Ela assentiu, mas a preocupação nos olhos dela permanecia. Foi um lembrete claro de que, mesmo que Claire e eu tentássemos protegê-los do pior, as crianças ainda sentiriam o impacto. O ponto de virada veio na semana seguinte. Claire se aproximou de mim na cozinha, com uma expressão grave. Mark, eu estive pensando, ela disse. Se você está decidido ao divórcio, eu não vou lutar contra isso. As palavras dela me pegaram de surpresa. Você está desistindo? Eu perguntei, sem saber se deveria me sentir aliviado ou com raiva. Eu estou tentando fazer o que é melhor para as crianças, ela disse em voz baixa. Prolongar isso só vai machucá-los mais. Pela primeira vez, eu vi um vislumbre da mulher de quem eu me apaixonara, aquela que se importava profundamente com nossa família. Mas não foi o suficiente para mudar minha decisão. O dano estava feito, e não havia mais volta. Nós chegamos a um acordo temporário. Claire se mudou para a casa da irmã dela, que ficava perto, e concordamos em dividir a guarda até que os processos legais fossem finalizados. Não era o ideal, mas era um começo. Enquanto ela fazia as malas, eu fiquei parado na porta, observando-a. Parte de mim queria sentir um senso de triunfo, mas tudo o que eu sentia era uma tristeza profunda. Este não era o final que eu imaginava para nós. Mas era o final que alcançamos. Quando ela finalmente saiu, a casa parecia mais vazia do que eu imaginava. Eu me sentei no sofá, olhando para a tela da TV em branco, o silêncio pressionando sobre mim. As crianças estavam dormindo, e pela primeira vez em semanas, eu estava verdadeiramente sozinho. E ainda assim, por toda a dor e caos, eu senti uma centelha de algo diferente, sem esperança. Uma chance de recomeçar, de seguir em frente, de criar uma vida que não fosse definida por mentiras. Não seria fácil, mas seria a minha. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. As semanas se transformaram em meses enquanto o divórcio se arrastava. Apesar da dor, me concentrei em manter a vida o mais normal possível para as crianças. As rotinas ajudavam-os levar para a escola, jantares e jogos de futebol nos finais de semana. Claire ficou na casa da irmã, e mantivemos a comunicação estritamente sobre as crianças. Houve momentos em que as velhas feridas doíam, mas eu me lembrava do porquê de ter escolhido esse caminho. Uma tarde, cerca de 3 meses depois de Claire ter se mudado, recebi uma ligação da escola da Emma. Ela havia se mostrado mais retraída, disse a professora, e achavam que eu deveria saber. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Emma era minha luz, minha menina sempre feliz, e agora ela estava sofrendo por decisões que nem ela nem Daniel tinham controle. Naquela noite, eu me sentei com os dois à mesa de jantar, observando-os mexerem na comida. O peso do que tinha acontecido com nossa família estava mais pesado do que nunca. Como vocês estão? Perguntei suavemente. Emma deu de ombros, e Daniel murmurou algo sobre estar bem, mas seus rostos contavam uma história diferente. Eu me senti impotente. Nenhuma quantidade de garantias poderia desfazer o que eles estavam passando. Uma semana depois, Claire e eu nos encontramos para finalizar o acordo de custódia. Sentado de frente para ela na sala de conferências, percebi o quanto ela estava mais magra. O rosto, antes vibrante, estava pálido, seus olhos vazios. Deveria ter sido uma sensação de vingança, mas não foi. Em vez disso, apenas aprofundou a tristeza que se instalou sobre tudo. Tem certeza de que é isso que você quer? Ela perguntou suavemente, enquanto esperávamos o advogado chegar. Eu hesitei, as palavras presas na garganta.
Mas então pensei nas mentiras, na traição e na angústia nos rostos de Emma e Daniel. É o que eu preciso, eu disse firmemente, embora a convicção na minha voz tenha vacilado. Os papéis foram assinados, os acordos feitos. E estava feito. Oficial. Quando saí do escritório do advogado, eu esperava sentir alívio. Em vez disso, tudo o que senti foi uma dor vazia. Os meses seguintes passaram em um borrão. Claire tentou reconstruir o relacionamento com as crianças, mas não era a mesma coisa. Elas haviam visto as rachaduras na fundação, e a confiança foi difícil de reconstruir. Eu também lutava para seguir em frente. Me dediquei ao trabalho, tentando me distrair da sensação de vazio persistente. Então veio a ligação. Era tarde, bem depois da meia-noite, quando meu celular vibrou na mesa de cabeceira. O número era desconhecido, mas algo me fez atender. Sr. Turner? A voz do outro lado estava hesitante, desconhecida. Sim, eu disse, grogue. Quem é? Sou o policial Sandoval, do Departamento de Polícia do Condado. Desculpe incomodá-lo, mas temo que tenha ocorrido um acidente. As palavras não registraram de imediato. Um acidente, e eu repeti, estúpido. Sim, ele disse. É sobre a sua ex-esposa. O tempo pareceu parar enquanto ele explicava o que havia acontecido. Claire estava voltando para casa tarde do trabalho quando seu carro foi atingido por um motorista bêbado. O impacto foi severo. Ela foi levada ao hospital, mas não havia nada que pudessem fazer. Quando desliguei, fiquei paralisado. O mundo ao meu redor parecia inclinar e borrar. Apesar de tudo, apesar da dor e da traição, Claire havia sido parte da minha vida por mais de uma década. E agora ela se foi. Os dias seguintes foram um turbilhão de luto e logística. Eu tive que explicar para as crianças o que havia acontecido, uma tarefa que me destruiu de maneiras que eu não imaginava ser possível. Emma se agarrou a mim, chorando, enquanto Daniel sentava em silêncio, com o rosto pálido e sem entender. O funeral foi uma cerimônia silenciosa. A família dela estava lá, junto com alguns amigos e colegas de trabalho. Eu fiquei no fundo, observando as pessoas entrarem e saírem, seus rostos um borrão. Quando acabou, fiquei perto do túmulo dela, olhando para a terra recém-mexida. Eu não sei como chegamos aqui, sussurrei. Mas espero que você encontre a paz, Claire. Pelo bem de ambos. A vida seguiu, como sempre acontece, mas nunca foi a mesma. As crianças lutaram para se adaptar, o luto delas se misturando com as cicatrizes deixadas pelo divórcio. Eu fiz o meu melhor para estar lá para elas, mas muitas vezes senti que estava falhando. Como eu poderia ajudá-las a curar quando ainda estava tentando me recompor? Uma noite, meses depois, encontrei Emma sentada na sala, segurando uma foto de Claire. Eu sinto falta dela, ela disse suavemente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo depois de tudo. Eu me agachei ao lado dela, a puxando para um abraço. Eu também sinto falta dela, eu admiti, minhas próprias lágrimas caindo livremente. Nós sempre vamos sentir falta dela. No final, não havia vilões ou heróis em nossa história, apenas pessoas falhas tentando o melhor e, às vezes, falhando. A morte de Claire deixou um vazio que nunca poderia ser preenchido, um lembrete claro de como a vida é frágil e como pode mudar rapidamente. Por toda a raiva e traição, eu não podia mais odiá-la. O que restou foi um profundo sentimento de perda, não apenas pelo que tivemos, mas pelo que poderia ter sido. E enquanto eu estava ali, com minha filha, percebi que o perdão, embora doloroso, era a única maneira de seguir em frente. Por ela, por Daniel, e por mim.